Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica para falar sobre King Richard, Criando Campeões. O filme é a biografia de Richard Williams, um homem que em Compton, um bairro pobre na Califórnia, cercado por criminalidade, por tráfico de drogas, conseguiu, ao lado da esposa, criar 5 filhas, dentre elas Venus e Serena Williams, as supercampeãs do tênis moderno. Para a gente começar a discutir o filme, é importante a gente perceber como existe uma tentativa deste filme produzido pelo Will Smith e estrelado também por ele, de ser edificante, de ser moralizante. Então, a cada momento em que nós vemos alguns dos muitos monólogos de Richard Williams, nós percebemos que ele está tentando, ainda que por um caminho próprio, por um caminho particular, seguindo um plano que ele próprio escreveu, ditando os passos que suas filhas deveriam trilhar, ele tenta discipliná-las de uma forma bastante rígida para que elas sejam pessoas melhores do que ele foi ou do que ele pôde ser, para que elas sejam super campeãs, para que elas fiquem longe das drogas, para que elas fiquem longe das ruas. Nós vemos diversas vezes o personagem colocando o próprio corpo, colocando a própria integridade física em risco para proteger as suas filhas de algo que ele conhece muito bem, a realidade das ruas. E vemos que ele faz isso colaborativamente com a esposa, que embora silenciada em boa parte do filme, nem necessariamente concorda com ele em tudo aquilo que ele faz, mas o dá suporte em razão de acreditar nesse plano dele para as suas filhas. Esse ar moralizante dentro dessa narrativa parece destoar, porque o Richard Williams é, no mínimo, controverso. Apesar de o filme tentar pintá-lo com cores mais amenas, você tem menções dentro do próprio filme sobre um homem que abandonou seus filhos, sobre um homem que vivenciou na rua uma realidade totalmente diferente e reagiu a essa realidade de uma forma com que não deveria ter reagido. Nós enxergamos que existem breves menções dentro do filme que tentam conferir profundidade ao personagem, quando a narrativa parece que está apenas dizendo pra gente: olha, vocês estão vendo? Eu estou falando um pouco mal dele também, eu não estou tratando ele como um santo. Mas na realidade a narrativa o trata como um santo. Ou boa parte do tempo, esse mártir que se sacrifica em prol de suas filhas. E eu não estou aqui nessa crítica tentando dizer que ele não fez isso. Estou tentando dizer que King Richard não mostra pra gente esse sujeito controverso. Mostra apenas um recorte visto como se fosse uma biografia contratada por ele mesmo, sobre ele mesmo. O que me leva a entender, ou pelo menos o que me levou a perceber, que dentro do filme, o êxito de Venus e Serena é menos condicionado às ações do pai do que outra coisa. Não estou dizendo que o pai não fez nada. Muito pelo contrário, o pai sacrificou tardes e noites ensinando suas filhas, estudando sobre tênis, humilhando-se diante de pessoas que detinham esse monopólio do tênis. Normalmente pessoas brancas, já que é um esporte rico, elitista, que excluía, portanto, as pessoas negras que estavam marginalizadas na sociedade. Até que Venus e Serena chegam e abrem as portas do esporte para outras pessoas, para pessoas negras, para pessoas pobres, para pessoas que têm talento, prodigiosas e que precisam apenas de oportunidade para exercê-lo. Isso é a parte que a gente reconhece, é a parte que é digna de aplausos do Richard Williams, ao passo que tantas outras vezes ele colocou em risco a carreira de suas filhas sem nem perceber, como recusar patrocínios milionários, recusar agenciamento, recusar treinamento, agir com desdém diante de todos esses caminhos apenas porque queria seguir o seu plano. O fato de seu plano ter dado certo não é uma evidência de que era o melhor plano, é simplesmente uma evidência de que Serena e Venus são de fato fora da curva. E o grande talento do Richard Williams nesse ponto foi poder perceber que essas suas filhas eram mulheres diferenciadas para o esporte e que elas precisavam desenvolver esse talento, precisavam construir esse talento para poder serem quem são hoje, as duas melhores da história do tênis feminino. O filme ele traz uma forma que muitos críticos, eu inclusive, já critiquei, já bati várias vezes nessa tecla, que apela muito para o sentimentalismo.
faz isso a partir de tomadas edificantes, em que você tem muita luz solar, você tem uma lição de moral, você tem uma música cativante, ou você tem uma grande vitória. Então você emoldura tudo isso para obter aquela reação imediata do espectador. Mas não tem como eu criticar o filme, ou discordar hoje do filme, enxergando essa forma, porque ela é exitosa. Porque essa forma, de fato, ela toca no coração do espectador, ela mexe com ele, ela sensibiliza-o. Apesar de ser fácil, ou melhor, fácil, entre aspas, ela o sensibiliza. O que me deixa mais incomodado na narrativa é esse subtexto que existe. O que é direto, essa exposição direta, essa demonstração direta de emoção e de sensibilidade, de certa forma não me incomoda. O que me incomoda é o que há um pouco no subtexto, em como esse filme utiliza-se, portanto, de uma trajetória de duas mulheres que, repito, são totalmente fora da curva, para tentar equacionar como se todos nós tivéssemos a mesma dedicação do Richard Williams, o mesmo empenho desse pai, e fôssemos filhas também disciplinadas, que obedecessem os seus ditames, seguissem suas regras, teriam o mesmo sucesso. Algo que aconteceu também em outro filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, em que nós tínhamos o Chris Garner, que diante de todas as adversidades conseguia ainda assim ser sucedido na vida. A gente sabe que não é assim a vida. A gente sabe que, embora nosso empenho, nosso trabalho, nossa dedicação sejam indispensáveis, existe uma componente que impede muitas pessoas talentosas, tão talentosas quanto a Vênus e a Serena, ainda que em outros ofícios, ainda que em outros esportes, ainda que no mundo da arte, atingir o ápice como elas fizeram. Não porque faltou empenho, não porque faltou talento, mas porque falta, portanto, aquele comprometimento do sistema para que essas pessoas atinjam este ponto. King Richard, ele acerta quando ele, eu não diria nem que ele não quer acertar, mas ele acerta meio sem querer. Quando ele evidencia as engrenagens dessa indústria do tênis, quando ele revela que Serena e Vênus eram apenas bem-vindas, porque aquilo poderia abrir uma nova porta do negócio do tênis para uma comunidade que havia até então sido negligenciada. Quando traz esse componente capitalista, quando pensa nesse dinheiro que vai lubrificar essa engrenagem, o filme funciona melhor. Porém, quando ele vai tentar ser direto, quando ele retrata Richard Williams como esse homem praticamente sem falhas e cujas falhas são facilmente removidas pelo roteiro ou apenas apontadas, e quando ele retrata também essa realidade em que bastaria que nós nos esforçássemos 12 horas por dia para conseguir nossos sonhos, aí eu não consigo defender tanto King Richard. Mas olha, vou deixar vocês bem confiantes. O filme com certeza vai conquistar uma indicação ao Oscar de melhor ator. O lobby está sendo muito forte para o nome do Will Smith e possivelmente em outras categorias. Por King Richard eu daria 3 estrelas. Até a próxima, não deixe de seguir o canal, não deixe de curtir esse vídeo, comentar e indicar para os seus amigos que gostam de críticas e gostam de conversar sobre cinema. Até a próxima.